Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse nosso canal do YouTube. E chegamos hoje a esse segundo dia do mês de maio, vivenciando aí a quinta semana da Páscoa. Somos convidados pela liturgia de hoje a tomar para nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí caminhando para o término desse tempo pascal e somos convidados a poder então permanecer no Senhor. Essa é a proposta do Evangelho de hoje. Tanto que esse verbo aparece por 7 vezes nesse Evangelho. Tamanha a importância de se permanecer em Cristo. E nós, desde o nosso batismo, nós já fomos inseridos em Cristo. Cristo, então, ele faz parte da nossa vida. Fomos marcados com um selo a nossa vida para Deus. Agora, no decorrer dessa nossa existência, é que está o grande desafio de permanecer e não se afastar dos caminhos do Senhor. E assim, então, nós podemos deixar-nos iluminar pela palavra de Deus, que hoje, então, nos fala da importância de poder permanecer no Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas o Evangelho inicia, então, narrando para nós uma grande analogia com a videira. A videira, se nós pegarmos então no Antigo Testamento, nós tínhamos por várias vezes profetas que narram o povo de Israel como essa vinha do Senhor, a qual o Senhor adubava, cuidava, mas que não dava os frutos esperados. E em Cristo, ele se torna a videira verdadeira. E nós somos então os ramos, estamos todos enxertados nessa videira, para poder então dar frutos, a qual o Senhor espera. E para isso, para que isso se concretize e aconteça, o Pai continua a cuidar, ou seja, regando, adubando e até mesmo podando. E é interessante na nossa vida o porquê. Muitas vezes nós então nos questionamos o porquê das dificuldades, tribulações, e não conseguimos enxergar isso como uma poda. Porque a árvore, para poder se tornar mais frondosa, é preciso então você cortar os galhos secos, ou seja, fazer a poda para que ela cresça mais bonita ainda. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes Deus se utiliza desses momentos de adversidades para que nós possamos crescer, para que nós possamos transformar isso em graça, transformando então aquela situação de desgraça em graça, nos fazendo pessoas melhores, cristãos melhores. Mas muitas vezes ficamos então presos ao porquê disso. Por que isso na minha vida? O porquê daquilo? O porquê disso outro? Então não podemos, é preciso enxergar como possibilidade de melhorar enquanto ser humano. Aí sim estaremos progredindo diante do sofrimento, da perseguição. Então, essa é
de fato, a vontade de Deus para cada um de nós. E assim podemos então lançar o olhar no Evangelho de hoje, na primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, então, nós temos Paulo, que diante da comunidade reunida surge então o primeiro impasse. Paulo está evangelizando, anunciando o Evangelho, só que surge uma grande questão na comunidade. As pessoas então vão dizer, olha, para você então ser salvo é preciso ser circuncidado. E Paulo vai dizer, não, basta a fé em Jesus Cristo. E surge então essa grande dúvida. E o que fazer? Ficar então brigando? Ficar ali discutindo? Não. Eles então, iluminados pelo Espírito Santo, resolvem em comum acordo ir até Jerusalém, onde se encontram os apóstolos, e ali então sanar tal situação. Acontece o primeiro concílio da igreja, o concílio chamado de Jerusalém. E Paulo então é bem recebido, acolhido, e ali ele propõe então a situação que está acontecendo diante da sua comunidade, diante da sua igreja. Tudo isso, meus queridos amados irmãos, por quê? É a oportunidade de permanecer no Senhor, seguindo os seus ensinamentos. Paulo não quis então seguir aquilo que ele pensava, mas queria saber aquilo que a igreja pensava, porque a igreja é a presença do Senhor entre nós. A igreja é sinal, é o sacramento da salvação no meio do povo. Então ouvir, estar em comunhão com a igreja. É assim então que foi resolvido, depois nós sabemos muito bem essa questão perante a comunidade. É mais uma forma de permanecer em Deus, porque muitas vezes queremos então caminhar segundo os nossos interesses, seguindo nossos caminhos, e sabemos que se nós não andarmos em comunhão com a igreja, de nada vale as nossas boas intenções. É preciso então seguir aquilo que a igreja nos diz, porque a igreja ela busca ouvir sempre aquilo que é a vontade do Senhor. E aí, voltando então para o Evangelho, Jesus nos convida a permanecer nele. É preciso permanecer para poder dar frutos, para que assim então o mundo possa perceber esse Deus que está vivo e presente através do nosso testemunho, através então dos frutos a qual nós somos chamados a dar. Agora fica para nós a grande indagação. Será que de fato os frutos que hoje eu estou dando, que eu estou colhendo e as pessoas estão colhendo, são frutos que levam as pessoas a acreditarem em Deus? Ou será que são frutos que levam as pessoas a ver que eu sou mais um no meio da comunidade, que não faz a diferença, que não dá sabor, que não leva luz ao mundo? Qual o fruto que hoje eu estou colhendo dos meus testemunhos, das minhas atitudes, das minhas ações? Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, entramos no mês de maio, o mês em que a igreja então nos convida a olhar para Maria como primeira discípula do Senhor, serva fiel, que nós possamos aprender com ela, que deixou todos os seus sonhos e projetos para poder sonhar e viver os sonhos de Deus. Que essa seja a nossa meta, que essa seja então a nossa vida transformada a serviço do reino de Deus. E que Deus então possa nos fortalecer com o seu Santo Espírito, para que possamos então sempre permanecer nos seus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna a cada vídeo. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca a oportunidade. É fácil, basta clicar aqui embaixo em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa família. E ajude-nos também a evangelizar, divulgar então esses vídeos com seus contatos, grupos. Vamos fazer com que a Boa Nova de Cristo alcance a tantos irmãos que ainda precisam fazer a sua experiência com Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, Senhor, assim nos permitir. Espero por você.